nós também temos recuperado um número muito grande de vidas. Da mesma maneira que vidas se perdem, felizmente, muitas vidas estão sendo recuperadas. Nós vimos ontem aí o Branco deixando a UTI de um hospital no Rio de Janeiro. Ele deve ter alta do hospital até o fim de semana, deve passar o domingo de Páscoa com a família, se Deus quiser. Então, no mundo do esporte, a gente tem visto cada vez mais pessoas se contaminando e pessoas que precisam ser internadas para a recuperação. E um desses casos de recuperação no esporte da Covid-19 está com a gente agora, está na linha aqui comigo e vai participar desse nossa área. O técnico do Santo André, o Paulo Roberto Santos, que precisou ser internado, passou uma temporada no hospital e vai contar para a gente agora um pouquinho dessa experiência da recuperação da Covid-19. Paulo Roberto, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Capriotti, boa tarde a todos. É um prazer poder falar com vocês. Você está em Sorocaba ou já está em Santo André, Paulo? Estamos em Sorocaba, na minha residência, né? Aqui recuperando, mas já numa fase bem, acredito eu, avançada de recuperação. Você ficou quantos dias internado aí em Sorocaba? Eu fiquei por volta de 12 dias. Na realidade, após a confirmação do teste positivo, né? Ficamos aproximadamente 12 dias internados. Quantos dias na UTI, Paulo? Nós não chegamos a entrar na UTI, não. Nós tivemos um quadro bem complicado durante aproximadamente uns 3 dias, com 50% do pulmão praticamente tomado, né? E faltou pouco, pelo que nós ficamos sabendo, para que, inclusive, nós fôssemos entubados. E você consciente nesse período todo, acompanhando tudo isso, sempre consciente? Sempre consciente durante todo o tempo do tratamento, né? Consciente, vendo tudo que estava acontecendo. E tive uns 2 ou 3 dias dentre esses 12 aí, que foram dias sofríveis. Mas após esses 2, 3 dias, nós começamos a sentir, graças a Deus, a evolução pelo lado positivo. E o que são dias sofríveis, Paulo? É uma doença complicada, sabe, Capriotti? Você acaba não tendo nem noção do que realmente está acontecendo, entendeu? Porque, assim, eu particularmente, né, senti os sintomas já praticamente na concentração no jogo contra o Red Bull, na véspera do jogo contra o Red Bull. Ali os sintomas já começaram a dar sinais, mas que, como a gente não tinha muito conhecimento, só ouvia falar, aí você acaba achando que não é nada, né? Fazemos exame toda semana e sempre dando negativo, mas naquela concentração do jogo com o Red Bull, alguns sintomas começaram, na realidade, a aparecer, né? E quando nós fizemos o exame no dia 17, que já seria para o próximo jogo, ali já acusou positivo, né? Então eu acho que o vírus já vinha se propagando ali no nosso organismo já há alguns dias, e você, quando você praticamente está internado, você sente uma situação que ela é totalmente desconhecida, né? Além de ter febre, essas coisas, apesar de que eu não tive muita febre, meu maior problema foi a oxigenação, né? Que nós precisamos de aparelhos para poder regularizar, né? Então é uma doença, é um vírus que você se sente muito impotente, principalmente nos momentos onde você sente que o vírus está agredindo o teu organismo. E nessa véspera do jogo contra o Bragantino, no dia do jogo, não é? O que é que você sentia ali nos primeiros sintomas? Quais eram o que você sentia ali? O Capriotti, eu já sentia assim como é que se diz, eu não sentia vontade de
de me alimentar, sentia um certo enjoo, assim, no estômago, né? Não podia olhar, assim, em comida, em nada. Não tive, assim, falta de ar, febre, nada disso. Mas o organismo a gente sentia que não estava funcionando bem, entendeu? Sem paladar, perdendo um pouco das forças, assim, desanimado, entendeu? Então, é uma somatória de sintomas que acaba, quando você faz o teste, né, acaba dando positivo. E você imagina onde pode ter sido infectado, ô Paulo? Você tem essa ideia? Muito difícil de você imaginar. Eu, independentemente de eu ter passado pelo problema, eu sempre me posicionei no nosso meio, totalmente contrário a segmento no futebol. Sempre me posicionei dessa forma. Longe daquilo que eu ouço algumas pessoas responsáveis pelo futebol dizer que o futebol é seguro, que é feito todos os protocolos, é seguido. Não concordo. Eu acho que não existe essa segurança tão falada, até porque você tem contato com muitas pessoas. Por exemplo, o jogo com o Red Bull, nós ficamos hospedados no hotel 48 horas, que não tinha menos de 200 pessoas no hotel. E aí, onde é que está a segurança? Correto? E vocês convivendo com as outras pessoas ali, no mesmo ambiente? Os horários de refeições, na academia do hotel, café da manhã, jantar, almoço. Como é que tem segurança? Aonde que está a segurança você ficar 48 horas num hotel concentrado com pessoas da Bahia, de Maceió, do Rio de Janeiro, entendeu? De todos os setores praticamente do país. Como é que tem segurança? Não existe segurança. Entendeu? Eu sempre fui contrário à sequência do futebol, mesmo sabendo que os clubes de porte menores, como Santo André e outros, como aconteceu na temporada passada, nós sofremos muito com isso, porque nós dependemos do orçamento que vem da patrocinadora da competição. 100% disso. O ano passado nós ficamos praticamente 4 meses sem receber salários devido à pandemia, e a patrocinadora da competição bloqueou o orçamento que é repassado para os clubes. Entendeu? Então, quer dizer, nós sabemos que para nós a paralisação ela é muito ruim. Ela traz muitas coisas ruins, inclusive quando do retorno da competição, quando aconteceu o ano passado, que nós praticamente voltamos com o nosso time desfigurado. Mas se for olhar pelo lado clínico, pelo lado da segurança, eu acho que não existe o mínimo de garantia de que o futebol é seguro para ter continuação. A Federação Paulista está prometendo agora, apresentou um projeto aí ao Ministério Público da retomada do futebol aqui em São Paulo com mais rigor nos protocolos, inclusive prometendo aí uma espécie de bolha para cada clube. Cada clube vai ficar mais tempo no seu centro de treinamentos ou em um hotel. Você acha que isso poderia ser suficiente ou mesmo assim você é contra, Paulo? Eu acho que isso diminui. Nós passamos por isso ano passado. Nós ficamos 30 dias em Vargem, uma cidade do interior de São Paulo, né, para a retomada da competição. Mas mesmo assim, 30 dias sem sair do local, fazendo todos os nossos treinamentos, alimentação, tudo no local, sem sair só para os jogos, jogava, retornava, mas mesmo assim nós tivemos casos dentro do nosso elenco, entendeu? Então eu acho que isso aí diminui, mas isso aí não te dá total segurança com relação à pandemia,
com relação a você infectar, ser infectado, entendeu? Então eu vejo que é uma situação que, logicamente, a Federação Paulista de Futebol está fazendo de tudo para tentar, se não resolver 100%, pelo menos diminuir os riscos, mas eu não vejo como numa situação que nós estamos hoje, né, que os nossos governantes deixaram chegar na realidade, eu não vejo nenhum tipo de esporte, incluindo o futebol, que você tenha 100% de segurança para poder exercer a profissão. Muito bem, muito bem. Estamos conversando com Paulo Roberto Santos, técnico do Santo André, que acabou de se recuperar aí da Covid-19, felizmente. Ele passou 12 dias internado em Sorocaba e agora, felizmente, está bem. Guilherme Cimatti, Paulo Roberto está com a gente. Cimatti. É isso, Capri. O Santo André, que foi muito prejudicado também por conta do coronavírus. Claro, todos os clubes, mas o Santo André, lá no ano passado, vale lembrar, fazia a melhor campanha da competição. Depois o Palmeiras acabou como campeão. É claro que um time pequeno como é o Santo André acaba tendo um reflexo muito maior por causa dessa pausa envolvendo o coronavírus. Ô Paulo, você pensa, sei lá, em deixar o Santo André se você for obrigado a voltar a treinar o time depois do que você passou? A gente sabe que existem casos de reinfecção. Você cogita isso? Olha, veja bem, eu antes de ocorrer esse problema comigo, eu vinha comentando muito dentro do clube, os nossos dirigentes, pessoal da comissão técnica, eu já tinha uma preocupação muito grande num todo, né? Não só com a minha pessoa, mas num todo, né? Com relação a isso. Agora, é lógico que nós estamos sendo bem acompanhados pelo departamento médico do clube, tendo todo também apoio da nossa diretoria, entendeu? Temos um prazo a ser cumprido de recuperação, mas eu não chego assim a pensar em deixar o clube. Outra coisa, outro fato que eu também tenho que não posso deixar de destacar é que eu acabei infectando toda a minha família. Porque sou eu, minha esposa e mais 2 filhas de 12 anos de idade, gêmeas, que eu acabei infectando elas também. Então, é aí que eu volto lá atrás naquilo que eu falei para vocês. Aonde que está um protocolo que tenha 100% de segurança? Não existe esse protocolo. Isso existe na cabeça de algumas pessoas. Mas se você for buscar na prática não existe. Não existe esse protocolo seguro. Eu não chego a pensar nisso. O que eu penso é em me recuperar. Logicamente que eu tenho o prazo aí de alguns dias ser cumprido. Já estou fazendo a fisioterapia e em contato diário com o médico do Santo André, né, com a diretoria também. E vamos ver de que maneira, quando o retorno da competição, de que maneira que nós vamos poder continuar colaborando com o clube. Mas a minha ideia não é deixar o clube devido ao ocorrido. Você não só contaminou a sua esposa e as suas filhas, Paulo, como provavelmente você pode ter contaminado também muita gente nesse hotel que vocês estavam lá na véspera do jogo contra o Bragantino. Você já estava contaminado ali. Isso. Você já estava contaminado. Você pode ter contaminado muita gente ali. Justamente. Como também, Capioli, eu posso ter sido contaminado ali. Entendeu? Eu também posso ter sido contaminado ali. Então é aquilo que o que eu discordo muito é quando eu ouço falar que tem o futebol é seguro, o futebol segue todos os protocolos. Concordo, eu venho fazendo esses protocolos desde a Série D do Brasileiro, quando eu estava na Ferroviária, nós fazíamos toda semana e eu nunca fui infectado. No Santo André a mesma coisa, também fazia toda semana. Mas é aquele negócio, chega uma hora, né, que alguém vai ser infectado. E esse alguém, ele não vai só se infectar, ele vai também infectar outras pessoas. Então aí fica aquela dúvida, aonde foi que eu me contaminei? Num hotel onde nós tínhamos mais de 100 pessoas durante 48 horas, correto? Ou fui eu que praticamente já estava infectado, já fui para o hotel na concentração infectado
infectei outras pessoas no hotel, correto? E ao retornar para minha residência, acabei infectando minha família também. Então é uma situação, é um vírus que você não tem o mínimo do controle e o mínimo de segurança para você poder afirmar que você vai estar exercendo a sua profissão com total segurança. Terminou o jogo, exemplo, você volta para casa, né? Vamos supor, é o que vem acontecendo. Volta para casa. Quem te garante que você está voltando para casa em 100% de condições, sem que você esteja retornando e infectando alguém da sua família? Então, é uma situação que ela tem que ser muito pensada e repensada, e tem que ser pensada num todo, até porque, nesse momento, a situação ela é 10 vezes mais grave do que do ano passado, quando houve a primeira paralisação da competição. Ela é 10 vezes mais grave, entendeu? Então tem que ser bem repensado para que você não tome decisões que venham de repente criar situações bem piores do que já foram criadas, que agora é um colapso, entendeu? Então, como é que você vai dizer que nós tudo bem, vamos fazer uma bolha, tá? Vamos fazer a bolha. Isso foi feito ano passado, quando a situação era uma situação que não era na mesma proporção desse ano. Foi feita essa bolha, entendeu? E isso aí não minimizou em nada, entendeu? E aquilo que eu falei para vocês, e repito, vai se fazer a bolha de novo, ok, só que numa situação 10 vezes mais agravante do que a do ano passado. E, professor é novo, né? O Paulo Roberto Santos tem 60 anos, né, Capri? Um treinador jovem, enfim, tem toda uma vida pela frente, tomou esse susto. E a gente sabe ainda que a Covid-19, ela também deixa sequelas que nem a ciência conhece direito, quanto tempo dura, enfim. Queria saber se ele teve alguma sequela, o treinador também precisa gritar muito lá na beira do campo, se ele teme que esse problema pode afetar alguma coisa dentro do trabalho dele. Olha, na realidade, tudo isso aí nos foi passado, né? Durante o tempo que nós estávamos em tratamento no hospital. Fizemos todos os exames com relação às sequelas, foram feitos, nenhum deles acusou nada, graças a Deus, né? A única situação que nós temos é de tomar uma medicação aí durante mais aproximadamente 30 dias, entendeu? Mas, a princípio, dentro de todos os exames que foram feitos, não se, assim, acusou nada, e nós praticamente deixamos o hospital aí só com algumas recomendações, né, de fisioterapia, para que a gente possa, dentro de um prazo pré-determinado pelo departamento médico do clube e também pelo médico que nos atendeu no hospital, a gente possa retornar no nosso trabalho normalmente. Ô Paulo, você tem um histórico de atleta, né? Mas nem o histórico de atleta te ajudou muito ali no momento do enfrentamento do problema, né? Quer dizer, felizmente você se recuperou, claro, mas o histórico de atleta não é garantia de que você não vai ter um problema mais sério, né? Não, o histórico de atleta, conversando com pessoas que têm conhecimento da área, médicos, logicamente que dependendo da situação, por exemplo, eu entrei com 50%, quase 60% do pulmão tomado. É muita coisa, entendeu? Então, eu acho que no meu caso, o histórico de atleta talvez tenha colaborado um pouco para que nós não chegássemos aí a ser entubado, entendeu? Porque nós já entramos com um percentual muito alto. Agora, isso aí não te dá nenhuma garantia de que você não vai, de repente, ser infectado. Exatamente. É o caso do Branco também, né? O Branco, que também passou por uma situação bem dura, bem difícil no Rio de Janeiro, mas que também, felizmente, conseguiu se recuperar. E essas novas cepas, a nossa cepa aqui, a cepa brasileira, ela tem se mostrado altamente contagiante e aparentemente mais difícil de ser eliminada num tempo mais curto. Mas tomara que a gente consiga resolver isso da melhor maneira possível. Paulo Roberto Santos, técnico do Santo André com a gente aqui, excelente entrevista, um ótimo depoimento,
do técnico do Santo André. Muito obrigado, viu, Paulo? E olha, saúde é o que é o mais importante nesse momento. Eu desejo a você muita saúde, que você possa aí voltar rapidamente, a se recuperar completamente, voltar aí à beira do campo o mais rápido possível e continuar aí no futebol brilhando. Muito obrigado, boa sorte, boa recuperação, bom feriado aí em Sorocaba a você, viu? Valeu, Capriotti, um bom domingo de Páscoa aí para todos vocês e que Deus abençoe vocês. Muito obrigado ao Paulo Roberto Santos. Ótima conversa, ótimo papo aqui do Paulo Roberto. A gente vai para o intervalo rápido e já volta aqui com o Nossa Área.